Olá, amiga linda e amigo lindo, tudo bom com você? Espero que sim, desejo que sim. Vim trazer pra você um relato magnífico que eu li essa semana e eu falei, eu preciso compartilhar com os meus inscritos, porque, gente, não tem coisa melhor pra conectar a gente com as ferramentas do que um relato de sucesso, não é mesmo? Então, esse relato é sensacional. Chega a arrepiar no final porque, gente, a nossa mente, ela é muito poderosa. Ela tem uma capacidade de criar coisas que a gente nem sequer imagina. Então, por isso que a gente tem que domar a nossa mente. A nossa mente é como uma criança. Sabe uma criancinha quando nasce, o bebezinho? Que você tem que alimentar, que você tem que instruir, que você tem que ensinar tudo, a caminhar. A nossa mente é assim. Temos que tratar ela como uma criança que a gente precisa conduzir. Nossa mente, ela foi moldada de uma forma e agora a gente precisa conduzir ela para um novo caminho. E a criança, quando você vai ensinar lá a caminhar, você não tem, várias vezes ela cai, você tem que apoiar, várias vezes ela erra, faz alguma coisa de errado e você tem que ensinar que não pode e tal. A mesma coisa é a nossa mente. A nossa mente é como uma criança que tá aqui agora aprendendo tudo de novo, porque tudo que foi nos ensinado veio de uma forma que foi passado de uma mãe para um pai, para um filho e tal, e que a gente já viu que não criou, né? Não cria nada tipo assim, tudo que a gente tem hoje na nossa vida é a partir das nossas crenças. Então, se você não tá feliz com a sua vida, é porque essas crenças realmente não tá te beneficiando em nada. Então, tá na hora de pegar a tua mente como uma criança pelas mãos e guiar ela. E sim, a sua mente vai ter seus momentos de pensar negativo e você pega pela mão e puxa pro caminho de novo. Então, até quero trazer pra vocês aqui um pouquinho da minha consciência, tá, gente? Da minha percepção sobre lei da atração, eu sempre trago aqui um pouquinho do meu ponto de vista, coisas que eu aprendo e o que eu entendo do que eu aprendo. Não quer dizer que é 100%, não quer dizer que eu tenho a verdade absoluta. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem e tá tudo bem. Às vezes, você só tá vendo um vídeo de alguém que você não se conectou. Muitas vezes, quando alguém não entende a minha linguagem, a minha fala, é que não tem conexão. Por exemplo, eu gosto muito da Irani Ourives, eu acompanhei o crescimento dela desde o começo, assim, desde quando ela era até visualmente totalmente diferente do que ela é hoje. Ela mudou muito, ela mudou de dentro pra fora, enfim, tudo. Então, ela tá irreconhecível quase pro que ela era, sabe? Então, mas tem pessoas que olham pra ela e dizem que não se encaixa e tá tudo bem, né? Então, se tiver alguém me assistindo, não tá compreendendo, não tá entendendo, é porque talvez só não se conectou a minha energia, o meu jeito, os meus pensamentos, as minhas crenças, que eu acredito muito nisso também, tá? Então eu trago sempre as minhas percepções, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu entendo sobre a lei da atração e a partir, obviamente, do meu ponto de vista, tá? Do meu entendimento. Eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre a técnica da escada, que eu trouxe, que tá aqui, é um vídeo que tá aqui no canal, depois você dá uma olhadinha. Que muita gente ficou sem compreender. Por que usar o não numa frase, numa técnica, é pra co-criar aquilo que eu quero? Por que eu vou dizer eu não quero ganhar, tipo, 10 mil reais, se na verdade eu quero? Por que eu tenho que repetir o não e tal? Essa técnica, ela é praticamente uma prova pra gente entender que a nossa mente inconsciente, ela não entende o que é o não. Quando você põe foco em algo, aquilo vem pra tua vida, porque você tá vibrando em coerência com aquilo, né? Aí, quando você faz a técnica antes de dormir, né, são 3 noites para você praticar, imaginando aquilo acontecendo, você tá plantando uma semente no solo da sua mente. Finge que a sua mente é um terreno lá, né, baldio. Você tá plantando uma semente lá. E uma vez plantada a semente diretamente no subconsciente, que é esse momento de quase dormindo, de relaxamento, tá feito. Tá feito, tá lá plantado. E aí no outro dia você repete não e aquilo vai acontecer mesmo assim porque você plantou no solo da sua mente. A imagem, a sensação, a visualização tendo posse, né, sentindo que já é real, crendo que já é real, tudo quando você visualiza tudo o enredo do que você quer, você já tá tomando como posse de que já é. Na verdade, você não tá se sentindo como se já fosse real. É real, porque o nosso mundo é criado mentalmente. Quando você visualiza, é real, já é real. E aí quando você repete no outro dia que não, é uma prova de que mesmo
você falando que não, aquilo vai acontecer na sua vida. Porque você botou primeiro o sentimento de realização, lembra? Você sentiu realizado. Ai, Nadiela, então por que quando eu falo, né, no meu dia a dia, então se eu falar que eu não quero um tênis, por exemplo, por que eu não copio o meu tênis, então, se eu falar assim, eu não quero um tênis, eu não quero tal coisa de bom, aquilo simplesmente não acontece. Se eu tô falando do que eu não quero, se eu tô falando que, né, que eu falei para as pessoas cuidarem com não ficar repetindo não para algumas coisas. E elas falaram, não, às vezes eu falo coisas boas que eu acho que não vai acontecer. Por que aquilo não acontece? Gente, porque lembra, primeiro você plantou a sensação de posse. Você plantou a visualização, você já criou, holograficamente já está criado no vórtice. Então, quando você tem sensação de, eu não quero, teve uma moça que escreveu que ela acredita muito nisso, porque ela sofreu um acidente, tipo numa tipo uma encruzilhada, assim, o carro um bateu no outro, e ela ficou muito traumatizada toda vez que ela passava num lugar parecido, uma encruzilhada assim, parecido, né, carro de lá, carro de cá, ela tinha aquela sensação, ela tinha aquele medo, pânico, e ela sofreu um outro acidente de novo no mesmo jeito. Ela acredita muito que isso é real, porque ela sentia muito medo toda vez, e ela atraiu de novo aquilo. Então, o que acontece com que a gente fica falando no nosso dia a dia, que tem, eu não quero que isso e aquilo. Por que acontece na nossa vida, mesmo que você não tenha visualizado e tal? Porque é o sentimento que tá agregado àquilo, você sente, você acha que não, mas você vive visualizando. As pessoas acham que não, não, lei da atração, não sei se é verdade. Gente, todo mundo vive a lei da atração o tempo inteiro, porque tá todo mundo sempre visualizando. Você sempre imagina tudo na sua vida, tudo de errado. Você falar uma coisinha aqui pra você, um assunto ruim, você já começa a imaginar aquela cena na sua cabeça. Se alguém te contar uma história, você começa a imaginar. Já aconteceu de você conhecer uma amiga, sei lá, no trabalho, e essa amiga sempre falar do marido dela alguma coisa, conta uma história e tal. E você sempre ouve as histórias. Quando você conhece o marido dela, você pensa, poxa, não tem nada a ver com o que você pensou, porque você tá sempre pensando, você tá sempre tendo várias historinhas, várias imaginações daquilo que você tá ali, sabe? Às vezes tá com medo de alguma coisa, você imagina aquilo. Então aquilo fica fixo na sua mente e você atrai aquilo por causa do sentimento que você põe naquilo. É o sentimento, é a sensação de medo que aconteça, que acontece. Entendeu? E o relato que eu vim trazer pra você aqui, gente, maravilhoso. Uma moça, ela tava usando a técnica do Neville Goddard também, que é da imaginação, que é de ficar você imaginando o acontecido. E ela queria muito um carro específico. Ela imaginava a cor, tudo certinho, imaginava ela dirigindo, sentia aquela sensação. E ela também tava fazendo a técnica para um amor. E ela ficava imaginando já no orçamento e tal. Ela fazia as duas técnicas, pro carro e pro amor. E passando ali algum tempo, ela visualizando e sentindo que já tinha aquilo, tanto o amor que ela queria, quanto o carro, ela conheceu um rapaz muito coerente com tudo que ela queria, se apaixonou, esse rapaz se apaixonou por ela. E pasmem, o carro que esse rapaz tinha era exatamente a cor, tudo, modelo, tudo do carro que ela estava visualizando. E eles ficaram juntos e ele praticamente deu aquele carro de presente para ela. Então vocês viram que demais, que legal isso. Gente, mas tem processo que tem que passar. Porque não adianta você pensar uma vez aleatoriamente, eu gostaria do carro, e depois ter vários pensamentos de negação. De que você não, não sei como é que vai ser, porque o como não é comigo nem contigo. O como é com o universo. Você só tem, a sua única obrigação é se ver em posse, é sentir, imaginar, desejar e tal. O como, olha só, ela tava visualizando duas coisas que ela queria e as duas vieram no mesmo combo, do mesmo jeito. E ele praticamente deu aquele carro pra ela dentro do orçamento deles. Olha só que legal, que inspiradora, né? Porque realmente o universo pode se rearranjar de várias formas pra trazer aquilo que você quer. E às vezes a gente quer assim, não, eu quero comprar aquela bolsa, mas pra comprar aquela bolsa eu vou ter que guardar 50 reais hoje, 50 reais amanhã, que tarará, tarará. Às vezes a gente define muito as coisas e você poderia simplesmente ganhar a bolsa, vamos supor, de uma amiga, de um namorado, de uma patroa, como já aconteceu comigo. Uma vez, ano passado, eu sempre achei muito bonita aquelas bolsas de arrastar,
de mala, né? Mala de viagem, que não precisa virar assim pra arrastar. Você só anda com ela assim e ela tem 4 rodinhas, ela vai reta assim, né? E eu sempre quis ter uma bolsa daquela, uma mala de viagem daquela. E aí, trabalhando numa casa específica, e eu lembro que a minha patroa lá, ela pediu assim, Nádia, você pode buscar, ela chegou de viagem e perguntou pra mim, você pode buscar minhas coisas lá embaixo, por favor? Ela tava grávida na época e tal. Aí eu falei, sim, posso. Aí ela me deu a chave do carro, desci pra pegar. E quando eu vi, ela tinha uma mala exatamente igual aquele modelo que eu sempre quis. Eu sempre olhei assim nas lojas, sempre achei chique, assim, nos filmes e tal. Sempre achei muito legal, aquele modelo de mala. E aí, eu fiz uma brincadeira ali na hora, porque ela mora num resort, num hotel lá, que é um resort enorme, tem tudo lá dentro, assim, tem shopping, tem tudo. E, tipo, da garagem até chegar na casa dela, tipo, era muito longo, assim, sabe? Bem longo mesmo. E aí, quando eu vi a mala, eu segurei a mala e fui levando assim, sentindo como se eu estivesse chegando de viagem e a mala fosse minha. Sentindo aquela sensação de carregar a mala assim, só levando, sabe? E fui sentindo, assim, na minha mente a mala era minha e eu estava subindo pra casa, assim. Senti que a mala era minha. Tive aquele sentimento muito forte, assim. Foi uma brincadeira que eu fiz na hora, assim, só porque eu achava muito chique aquela mala. E eu fiz a brincadeira ali na hora, assim, sem nenhuma perspectiva mesmo, de verdade. Eu só tive aquela pequena sensação, pequena entre aspas, porque eu andei bastante pelo toda a garagem lá, o estacionamento, eu andei muito, assim, com a mala. Então, eu tive a sensação, eu vi a mala, eu tava tocando na mala e tava aquele sentimento de estar levando. Eu realmente estava levando, então eu tive uma sensação bem forte. E aí, levei a mala pra cima, tudo numa boa, assim, foi algo muito rápido. Fiz aquele sentimento ali e tal, senti, mas não tive nenhuma, assim, tipo, não foi uma técnica, assim, que eu parei e pensei. Foi aquele momento que eu senti a mala e tal. Naquela mesma semana, se eu não me engano, foi tipo uma segunda ou uma terça, porque foi na mesma semana, não chegou a virar a outra semana. Naquela mesma semana, eu tava na cozinha, ela falou assim, Nádia, vai chegar pela, não sei se é Amazon, alguma coisa assim, vai chegar uma encomenda, eu comprei uma mala nova, até queria te perguntar, você por acaso quer essa mala? Gente, era até aqui em casa, é a mesma, era a mala que eu segurei e que eu senti como se fosse minha, sem nenhuma assim, juro, não foi nada querendo aquela mala, daquele jeito assim, sabe? Tava só sentindo que eu queria uma mala daquela e tive a brincadeirinha de fingir que a mala era minha. E ela me entregou a mala. Gente, não tinha um risco, não tinha um rasgo, não tinha nenhum defeito, não tinha nada. Ela simplesmente tem bastante condições. Viu lá no site, talvez, né? Uma mala chamou atenção, comprou uma mala nova e me deu exatamente a mala. Poderia ser qualquer outra mala, poderia. Mas foi exatamente aquela mala que eu tive a brincadeirinha de sentir que era minha. Então, assim, cara, isso é muito poderoso. E faz uns dias que eu tô treinando muito, por isso que eu falei que a nossa mente é como uma criança, que a gente tem que domar, que a gente tem que ensinar as coisas. E antes de dormir eu tô treinando visualizar, porque às vezes a gente fica muito assim condicionado, pode acontecer com você, eu não consigo visualizar, não consigo ter imagem. Quanto mais você crê nisso e fala isso e repete isso, mais isso se torna uma dificuldade. Então eu também via isso como uma dificuldade e comecei antes de dormir, sem nenhuma... sem ficar já querendo criar alguma técnica, eu fiquei imaginando assim, antes de dormir, eu comecei a falar na minha mente, nossa, eu tenho tanta facilidade de visualizar, de ver imagens na minha mente. Eu fiquei falando isso, né? Alguns dias já, acho que tem uns 3 dias que eu tô, antes de dormir, falando assim, nossa, eu tenho muita facilidade de visualizar. Nossa, como eu consigo ver imagens nitidamente, eu consigo me projetar para aquela imagem, sentir que eu tô na imagem. Eu comecei a ensinar minha mente do começo, ensinando ela que ela pode e que ela é capaz de visualizar. Aí hoje o meu namorado tava me levando no trabalho e eu parei um pouquinho e fechei o olho. E foi muito, muito forte, porque eu sempre tive essa dificuldade de ver imagem, ver tudo, né? Sabe quando você tá visualizando o seu sonho e tu vê a imagem, daqui a pouco tu já vê várias coisas, tu não consegue ver algo nítido, uma cena nítida, e você presente, você ali, você realmente sentindo tudo que tá acontecendo? Então, eu deitei ali no carro, assim, e fiquei com o olho fechado
e me projetei, falei pra minha mente me levar num lugar específico que eu acho muito bonito. É um lugar que a gente foi ano passado, que é um jardim botânico, um negócio de flores. Acho que não sei se é jardim botânico o nome, mas é um lugar que tem todos os tipos de flores lindos, assim, uma coisa muito linda. É um lugar pra você visitar, bem lindo até. Tiramos fotos lá, bem legal. E aí eu pedi pra minha mente me levar pra lá. E, gente, foi a primeira vez que eu tive essa experiência de ser muito real mesmo, sabe? Eu eu me vi lá, eu vi as flores, tudo que eu vi da outra vez, eu vi com nitidez, com detalhe. A minha mente foi, tem um lugar que tem os peixes, eu vi tudo, os peixes, tal, tal, tal. E depois eu me vi que eu sentei na grama e fiquei, tipo, como se estivesse meditando. Tudo isso eu fui guiando, tá? Meditando ali, e ouvindo o barulho, porque lá tem agora não sei se fala se é teclado ou se é piano, mas acho que é teclado, porque eu vi lá que no dia que a gente foi, tinha uma mulher que ficava tocando uma música bem bonita, assim, no teclado. E aí, eu até na hora da projeção, eu vi tão nítido tudo, porque eu nem lembrava que tinha o teclado, mas como eu fui pra imagem que eu pedi pra ir, lá era desse jeito, era o que minha mente se lembrava. E aí eu vi lá a mulher tocando. E na hora até eu voltei assim e falei pro meu namorado, naquele dia, a mulher tava tocando o quê? Porque eu, conscientemente, eu tava em dúvida se ela tava tocando um teclado, um piano, o que que era, se era uma, tipo, aqueles violão. Eu sabia que era uma música que a pessoa tava tocando ao vivo, mas eu não lembrava exatamente o que era. E eu perguntei pra ele, era um teclado, um violão, um piano, não sei o quê. Daí ele falou, era um piano, porque a imagem, quando eu fui lá, eu vi a pessoa sentada fazendo... E, gente, você vê, eu conscientemente, eu nem lembrava mais o que era o instrumento. Eu sabia que era música ao vivo e tal, mas eu não tava tão consciente do que era. Mas a minha mente me levou, ela sabia o que que era, ela viu tudo, ela registrou. E quando eu pedi pra ir pra lá, que eu queria ter essa sensação de meditar, porque é um lugar muito gostoso, assim, muito natureza, né? Então eu queria dar uma meditada, queria imaginar eu meditando nesse lugar. E quando eu pedi pra ir pra lá, eu fui e aí a mulher tava lá, a mesma mulher do dia, eu consegui ver na minha mente e ela tocando. E aí eu pedi pra ele, quando eu voltei, se era que instrumento que era que ela tava tocando. Porque eu fiquei em dúvida se eu realmente estava vendo certo. E a minha mente estava vendo certo, porque ela registrou bem certinho. Então hoje, antes de dormir, de novo, eu vou fazer a mesma coisa, porque às vezes a gente já quer ir lá, criar casa, carro e apartamento, só que a nossa mente ainda nem sabe o que é esse universo de criar coisas na nossa mente. Talvez a gente precise dar uns 3, 4 passos para trás, ensinar ela que ela pode imaginar. Porque quando a gente era criança, que a gente ficava brincando com um monte de coisa e vendo coisas, chegou algum momento que algum adulto falou, para de ficar imaginando, isso aí é coisa da tua imaginação. Sabe aquelas coisas que os adultos vão poldando a imaginação da criança? Aí vai ficando um pouquinho maiorzinho, isso aí é besteira, sabe aquela coisa assim? Acontece muito. Então, a gente vai perdendo esse dom maravilhoso, que já nasce com a gente, de imaginar. A criança imagina demais. Tem um menino, o Mateu, que é de um trabalho que eu faço faxina. E toda vez que eu chego lá, ele quer brincar comigo, né? E aí, toda vez eu faço a mesma coisa. Eu vou com ele, ele pede pra fazer cabana, que um dia eu peguei lá pra distrair ele, que a mãe dele precisava fazer umas coisas. Eu coloquei a cortina em cima da cama e ficamos embaixo da cortina. E eu sempre digo que lá é a cabana. E toda vez que eu chego, ele quer fazer a cabana. E toda vez eu faço a mesma coisa e ele tem as mesmas reações. Ele tem 3 anos. Eu pego, abro um pouquinho da cortina, porque tem o blackout, a cortina que eu jogo pra virar o telhado da cabana, e o blackout fechadinho. Eu abro o blackout e dá pra ver lá uma montanha lá atrás, assim, sabe? Bem longe dá pra ver lá a montanha grande. E aí eu falo pra ele assim, o que tem lá em cima da montanha, Teteu? Porque eu sempre falo a mesma coisa. Eu falei, será que tem um elefante? Aí ele olha e fala, sim, tem um elefante. E aí eu falo, o que mais que tem lá na montanha? Aí ele vai falando, macaco, papagaio, ele fala um monte de coisa olhando pro além, mas conduzindo com o que eu tô falando. E ele não sai dali do papel, ele não contesta nada. Tudo que eu falo, que eu vejo, ele faz carinha de que tá surpreso, que tá vendo também. Ou seja, a gente nasceu com essa habilidade de imaginar demais. Então a gente também precisa treinar, imaginar. Então eu senti que eu não vi isso em nenhum lugar, nenhum filme, nada. Nenhum vídeo, nada. Mas eu quis começar por esse processo de falar pra mim, me ensinar que eu posso. Tipo assim,
Nossa, eu tenho facilidade de imaginar, eu tenho facilidade de ver, de me projetar para uma imagem, de ver nitidamente. Para primeiro eu criar uma crença de que eu consigo, porque antes a minha crença estava de que era muito difícil, de quando eu conseguia me manter bem certinho na imagem, eu tinha essa crença. E agora eu tô ensinando minha mente que não, que é possível, que ela pode sim ver nitidamente. E até o momento, o lugar onde eu estava, né? Olha as crenças, o lugar onde eu estava ali no carro, nem tecnicamente nem era o lugar mais propício para estar tentando visualizar algo. Normalmente a gente quer estar num lugar silêncio, sozinho e tal. E como eu só tava fechei o olho ali um pouquinho, fui dando comando para minha mente e a minha mente me levou pro lugar do comando com muita nitidez. Gente, como foi lindo, como eu vi as flores, tudo bem certinho, tudo como foi no dia. Eu tive a sensação de estar lá de novo. E a gente vai voltar esse ano que vai ter a época dos girassóis e tal, que já tava combinado desde o ano passado pra gente ir. E fiquei pensando sobre isso e a gente vai ir, porque eu tô criando já aqui na minha mente. Então esse vídeo é um vídeo pra falar pra você isso, porque às vezes você já quer criar o carro e tal, você não tá nem confortável ainda com essa habilidade, você já se esqueceu que você tem essa habilidade de imaginar bem certinho. Então talvez, se você não consegue ver nitidamente e tal, faça isso que eu tô fazendo. Pode ser que contribua com você, porque eu fiquei muito surpresa, tá, gente? Eu fiquei assim, tipo, pra mim, né? Que tem coisa que é pessoal nosso. Eu fiquei tipo assim, uau, nossa, eu fui pra imagem. Eu fui nitidamente pra imagem, com todos os detalhes. Com a sensação de estar lá real, como se eu estivesse naquele momento lá. Então volta, dá 3 passos pra trás e começa a imaginar assim, falando, quando você deitar, falando. Eu imagino, eu consigo ver nitidamente como é bom ficar no universo da minha imaginação, como é gostoso. Faça como se a sua mente fosse uma criança e você está ensinando ela que ela pode. Porque isso já vem instalado, só que em algum momento alguém podou isso da gente. A gente parou de imaginar e de criar as coisas dentro da nossa mente. E lembra, o universo, tudo que tá aí é mental, tudo foi criado na mente. O meu guarda-roupa aqui, alguém primeiro pensou nesse guarda-roupa, criou o guarda-roupa. Alguém pensou na cama, criou a cama. Alguém pensou na TV, criou a TV. Tudo começa no pensamento. Um beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo. Se alguma coisa aqui contribui com você, deixa aqui embaixo nos comentários um coraçãozinho com amor e com carinho, porque isso contribui para que o YouTube entenda que esse vídeo tem valor, tem qualidade e que assim ele vai entregar para mais pessoas. Beijos, até o próximo vídeo.